Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seul Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gospel Seul Music. Nós estamos iniciando mais uma programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Somos do Ministério Tevan, Templo Evangelístico Verdade, Amor e Missões. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Figueiredo, eu sou do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo. O Ministério Tevan, irmãos, é um ministério que caminha em uma visão apostólica, divina e espiritual. Também tem em nossa caminhada o nosso grande amigo e irmão Fábio Mota, que é o coordenador da Liderança Camaleão. A Liderança Camaleão é uma oficina que vem nos orientando, irmãos, com uma metodologia de trabalho que prevê a formação coletiva de líderes e individual também. Fábio Mota, esteja você hoje com o nosso carinho, com o nosso abraço, tá bom? Semana que vem ele estará apresentando a programação. É um final de semana sou eu e o outro final de semana é o Fábio Mota. Irmãos, hoje eu quero trazer aqui para vocês assim uma palavra abençoada nessa programação de sábado pela manhã, e eu quero gastar o nosso tempo. Quero dar muita importância hoje para a palavra de Deus, mas com isso nós não podemos deixar de agradecer aos nossos ouvintes que têm participado da programação, que têm nos apoiado, estando conosco aqui na audiência. Tem o Juliano de São Paulo, que eu quero deixar um alô para o Juliano. Eu quero deixar um alô também para o Saulo de Israel, que está sempre conosco aqui. A Geisa de Macaé, Paulo de Murici, Tânia de Salvador. E eu quero deixar também um alô muito especial para Keila e Aline. A Keila de Minas Gerais, a Aline de Uberlândia. Isso por quê? Porque hoje, logo mais, estaremos em Juiz de Fora, Minas Gerais, para estar ministrando a palavra. E dia 13 eu vou estar ministrando a palavra, logo mais, hoje no sábado. E no dia 14, que é amanhã no domingo, o Fábio Mota vai estar ministrando uma palavra, uma palestra, Curados para Liderar. E estaremos ali no bairro de Granja Betânia. E eu quero deixar um alô mais uma vez especial para o estado de Minas Gerais. O pastor Simeão tem nos ajudado aí nessa caminhada. Quero deixar um abraço, um alô para o pastor Simeão. Nós logo mais estaremos aí juntos para estar puxando essa rede. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão para todos hoje, mais tarde. Nós estamos vivendo assim logo mais tarde, quando eu digo, é depois desse louvor que nós vamos ouvir agora. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E eu quero dar muita importância para a palavra de Deus. Mas antes da gente entrar no momento de reflexão, eu quero trazer aqui um louvor que é de Davi Sasser, trazendo a arca. E o nome desse louvor é Lembra, Senhor. Então eu convido a você para estar ouvindo essa canção e logo, logo estaremos de volta aqui na programação com a reflexão da palavra de Deus. Amém, irmãos? Davi Sasser, Lembra, Senhor. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver,
sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Bem-vindos de volta na programação, sejam todos bem-vindos, irmãos. Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que já se encontram presentes aqui, com os corações atentos, os ouvidos para a ministração da palavra. Quero agradecer a vocês por estarem aqui até agora, nesse momento. Fica conosco, acompanhe essa palavra que vai ser ministrada agora. Eu quero dar muita importância e gastar um tempo hoje bem precioso para estar ministrando essa palavra. Abram com todos comigo lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, irmãos. Nessa carta de Hebreus capítulo 12, versículo 26 ao 29. Amém, irmãos? Momento da palavra. Então, a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Versículo 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra as mudanças das coisas abaláveis, como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça
pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. E versículo 29 vai dizer assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, tome em suas mãos tudo que vai ser feito agora. Em nome de Jesus, abra as nossas mentes para que possamos ter o entendimento da Tua palavra. Que a Tua graça, Teu amor, Tua bondade, Tua misericórdia esteja conosco e que o Seu Espírito venha operar em tudo que vai ser dito aqui nesta manhã de sábado. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós fechamos a leitura do texto da Bíblia Sagrada no versículo 29 com a narrativa dizendo: o nosso Deus é fogo consumidor. E de fato o nosso Deus, ele é um fogo que consome, ele é um fogo que destrói tudo que é ruim, e é um fogo que aniquila toda a maldade e acaba com a injustiça. Sim, de fato Deus é um fogo consumidor, mas também nós não podemos negar que Deus também é um fogo que batiza, ele é um fogo que traz vida. Deus também é um fogo que traz o conserto, que vivifica. É um fogo que nos purifica e nos prepara para o que está por vir. Um homem e uma mulher, tendo um ministério em Deus, batizado nesse fogo, ele sempre estará preparado para o que está por vir. Irmãos, o ano de 2020 e o ano de 2021 foi um ano muito pedagógico. Isso para não dizer que foram 2 anos muito terríveis. Eu quero usar aqui a palavra e dizer que foi um ano muito pedagógico. Pedagógico por quê? Porque foi um ano de muitos ensinamentos. 2020 e 2021 foi um ano que em todo momento Deus estava segurando em nossas mãos e nos mostrando quem Ele é. Então, em todo momento, em 2020, 2021, Deus estava dizendo assim conosco: eu estou com você, confia em mim e eu vou guardar os seus. E diante de uma pandemia onde muitos morreram, de fato Ele guardou mesmo. Estivemos seguros em suas mãos. E agora nós estamos vivendo a reta final do ano de 2022, irmãos. E tem acontecido muitas coisas ainda. E quem sabe em 2022 não está sendo permitido acontecer tudo isso ainda para nos mostrar quem somos para Deus. Se o ano de 2020 e 2021 foram anos muito pedagógicos, onde Deus ensinou para nós quem Ele é, talvez ainda esteja acontecendo tudo isso em 2022. Quem sabe não é para nós mostrarmos para Deus quem somos. Talvez estamos vivendo um momento de grande oportunidade em 2022 de mostrar para Deus quem realmente somos. Irmãos, a nossa geração, ela nunca passou por um período como esse. Alguns aqui que estão nos ouvindo até pode ter presenciado guerras, ter tido algumas perdas, mas nós nunca vivemos uns anos como esses. Nunca vivemos momentos tão conturbados como esses que nós estamos vivendo. Sem dúvida, irmãos, esse é um tempo de grandes estremecimentos. E quando a Bíblia ela declara que tudo aquilo que pode ser abalado será abalado, ela não está só falando sobre a morte, pois a morte, de fato, quando vem, ela nos abala. A morte dos santos, irmãos, ela tem um propósito. Deus, ele tem um propósito para tudo. E sem a morte não há ressurreição. É necessário a morte para que a ressurreição se manifeste. Só que a morte, quando vem, ela traz tanto medo, tanto desespero. E esse é o propósito da morte. É causar pânico e angústia. É causar situações difíceis onde a gente não pode lidar com ela. E todos nós que estamos aqui, todo ser vivo, ele vai passar pela morte. Um dia ela vai bater em nossa porta. E um dia vamos ter que saber lidar com tudo isso, irmãos. E a forma como você vive é o que vai te ensinar a lidar com a morte. Então nós temos que aprender a lidar com tudo isso.
O texto que nós lemos diz que há um reino que está abalando toda a terra. E a gente tem que aprender muito a lidar com essas coisas, irmãos, com essas perdas. E a pergunta que eu faço na manhã de hoje é: qual é a forma que nós estamos vivendo? Qual é a esperança que nós estamos tendo? De que forma estamos gastando o nosso tempo? Porque o texto que nós acabamos de ler diz que o reino de Jesus está abalando, está sacudindo a terra. O texto vai dizer que o reino inabalado de Jesus é um reino que não pode ser abalado. Irmãos, vai chegar o momento de que toda a corrupção dos homens, todos os governos humanos, eles serão julgados por Jesus. Isso vai acontecer num tempo certo. Tem um tempo para todas essas coisas acontecerem. Mas o fato é que nós estamos vivendo em um tempo de grande estremecimento. E não tem a ver só com a pandemia, não. O caos, ele se espalhou completamente. Isso tudo tem a ver com casamentos que estão sendo desfeitos, famílias que estão sendo destruídas, pessoas estão com câncer, falências de grandes empresas, e uma série de coisas estão acontecendo. E diante de tudo isso que está acontecendo, a sensação que temos é que parece que Deus não está fazendo nada. As 2 vezes que a Bíblia fala em silêncios prolongados foi de 430 anos, que foi do povo do Egito até o nascimento de Moisés. E os outros 400 anos de silêncio prolongado foi de Malaquias até Jesus. Mas o final desses 2 silêncios prolongados, eles foram marcados pelo nascimento desses 2 líderes, desses 2 libertadores, Moisés e Jesus. Aí a gente acha que não está acontecendo nada, a gente acha e pensa que Deus não está fazendo nada, só porque não deu para sair de casa em 2020, só que não deu para abrir as igrejas em 2021, só que não deu para fazer as unções enquanto estivemos presos em casa numa pandemia. Aí alguns até estão achando que a igreja ela perdeu o seu poder. Irmãos, Deus está trabalhando, ainda que parece que não, só pelo seu silêncio. Mas Deus está trabalhando. Primeiro livro dos Reis, irmãos, capítulo 6, versículo 7, diz que na construção do templo não se podia ouvir barulho de martelo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7, vai dizer que na construção do templo, para a edificação do templo, não se podia ouvir barulho nenhum de nenhuma ferramenta, de nenhum machado, de nenhum martelo e de nenhuma outra ferramenta qualquer. Ou seja, tinha a pedreira, você ia lá, batia na pedra, cortava ela, e como é que você sabia que ela ia encaixar no altar? Ela tinha que levar as medidas exatas dadas por Deus. Então, no livro de Reis, capítulo 6, vai mostrar um período em que Deus estava edificando o templo e não se podia fazer barulho, tinha que trabalhar em silêncio para a edificação do templo. E Deus havia estabelecido uma medida exata para que viesse já tudo cortado e pronto do lado de fora e encaixasse certinho para a construção do templo, na edificação nesses tempos que estava acontecendo no livro dos Reis. Aí você cortava a pedra, e quando ela chegava lá no altar e não encaixava, você dizia: deixa eu usar um martelo. Aí lembravam que não pode, volta lá. Se a pedra não está encaixando no altar, você vai ter que voltar. Você não vai poder usar nesses dias, irmãos, jeitinhos para se encaixar no altar. Nós vamos ter que andar nas medidas exatas que Deus determinou. Nesses dias que Deus está trabalhando em silêncio para a edificação de sua casa, para a edificação da igreja, nós não vamos poder dar mais aqueles jeitinhos que davam, não. Não vai poder mais inventar visões, não vai poder mais falar de milagres que não aconteceram, não vamos poder dizer que está vendo anjo, quando mais não estamos vendo nada. Irmãos, não vai ter mais jeitinho para se encaixar nos altares para fazer a obra de Deus.
Nada na igreja nesses dias, se você e eu não andarmos na medida exata que o Senhor está determinando, nós não vamos poder caminhar com Deus fazendo coisas fora de uma medida exata. Daqui para frente, irmãos, se você e eu não estivermos na medida, se não encaixarmos no altar, não vai poder fazer barulho. Vai ter que voltar para a pedreira até que esteja na medida exata. Então, quando eles andaram na medida exata de Deus, quando fizeram tudo certinho, aí sim, lá no livro de Reis, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11, quando eles terminaram de construir o templo, os sacerdotes lhes foram ministrar. Por quê? Por que os sacerdotes, quando foram ministrar o templo, o culto na ministração do templo, depois da edificação que construíram tudo nas medidas exatas, por que eles não conseguiram ministrar o culto? Porque o texto vai dizer que veio uma Shekinah, uma nuvem de glória encheu o templo. A glória, ela veio, irmão. Ela invadiu o templo e os sacerdotes não conseguiram ficar em pé. Por quê? Porque foram eles que promoveram o avivamento? Não. Eles só obedeceram às medidas. Quando a gente obedece às medidas, a glória de Deus, ela volta, irmão. Igreja do Senhor, vamos respeitar as medidas. Porque se nós respeitarmos as medidas, a glória de Deus, ela volta. E quando a nuvem de glória encheu o templo, o próprio Deus, ele começou a ministrar o culto. E quando Deus começa a ministrar o culto, homem nenhum, ele não precisa fazer mais nada. A unção, irmãos, ela é diferente da glória. A unção de Deus, ela é bem diferente da glória. Unção é Deus sendo Deus através do homem, através do ser humano, ou seja, através da vida de alguém. Deus, ele vai agir durante a ministração através da vida de alguém. Acontece que quando a ministração do culto é pela unção, nós ainda temos a opção. Nós caímos, nós ficamos de pé, nós sentamos. Tem uns que ainda vão até embora. Mas quando se trata da glória de Deus é diferente, irmãos. Durante um culto, quando a glória de Deus ela vem, já não é Deus sendo Deus através do homem. Quando o culto é de glória, é de Deus sendo Deus através dele mesmo. E durante esses anos, alguns anos que passaram, irmãos, alguns erros eles foram cometidos por alguns ministros, sendo eles usados por Deus através da unção. Eles deixaram de fazer o essencial para que a unção fosse exalada. E que essencial nós precisamos fazer para que venha a exalar a unção? João capítulo 12, versículo 3 nos dá uma chave para a gente encontrar o essencial para que a unção de Deus possa ser exalada. Em João 12, capítulo 3, diz o texto que Maria, ela pegou um jarro de nardo puro. Era um perfume caro. Ela derramou, ou seja, ela ungiu os pés de Jesus. E todo o cheiro daquela unção espalhou-se pela casa. Irmãos, nós somos um vaso. Nós carregamos um perfume precioso. O texto diz que a unção, ela exalou. Exalar significa manifestar. E isso só é possível quando o vaso ele é derramado aos pés de Jesus. Você quer que a unção que está em você se manifeste? Quebra o vaso, irmão. Manifesta a unção derramando-se aos pés de Jesus. Só assim o cheiro do perfume se espalha pela casa, pelo templo, por toda a igreja. E assim como nós vimos, irmãos, para finalizar, no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, Deus, para edificar o templo, ele exigiu que fizesse silêncio. Então Deus, para a edificação de um templo, para edificar o templo, ele exigiu um período de silêncio. Ele proibiu o barulho. A unção que Deus deu ao homem, alguns anos atrás, ela fez muito barulho. Talvez não estávamos sabendo usar, talvez
nós estivéssemos andando fora dessas medidas que Deus havia dado para nós. Deus, ele mandou que fizesse silêncio no templo e ordenou que andasse na medida exata. Aí sim, só assim a glória dele voltou. E quando a glória de Deus, ela volta, irmãos, e é Ele quem ministra o culto, ninguém consegue fazer mais nada, irmãos. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem de hoje te trazendo para um momento de reflexão sobre a palavra de Deus, onde você possa refletir nessa manhã onde é que você talvez se perdeu, porque muitos se perdem nessa vida porque não conseguem compreender o peso de uma chamada de Deus. E eu queria exatamente, porque a mensagem de hoje foi falada aqui sobre um reino que está abalando essa terra, sobre a dificuldade que nós estamos tendo de caminhar com coisas que foi nos dadas e que a gente talvez não esteja sabendo lidar com algumas perdas. Eu queria trazer para você a reflexão sobre o momento em que na palavra foi dita e citada que para Deus construir um templo, para a edificação do templo, Deus ele pediu que não fizesse barulho. E talvez eu queria te chamar para uma reflexão hoje, nessa manhã, sobre aquilo que você não está conseguindo caminhar com Deus, naquilo que você se perdeu pelo caminho, e sobre uma palavra daquilo que você está pensando em desistir, sobre a unção que você tinha na sua vida antes, sobre algo que você edificava na sua vida e que hoje você já tem vontade de desistir. Eu queria que você trouxesse essa palavra para dentro do teu coração, pegasse no teu espírito, para que você trouxesse um momento de reflexão. Eu quero te convidar, irmãos, a ouvir esse louvor conosco nessa manhã, que é da Fernanda Brum, Amor que Cura. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Você, quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste. Irmãos, eu quero, diante desse louvor, eu quero ministrar no teu coração uma palavra, irmão, sobre você estar fora da presença de Deus. E se você sentiu a necessidade de se aproximar de Deus nessa manhã, eu quero te fazer um convite a orar comigo e a dobrar o teu joelho de onde você estiver aí mesmo. Se você estiver no trabalho, procura um banheiro, dobra teu joelho. Se você estiver vivendo uma vida que está afastada de Deus, retorna para os caminhos do Senhor, irmãos. Senhor, meu Deus e nosso Pai, no momento de oração agora, eu quero agradecer ao Senhor por todos os ouvintes. Eu quero entrar em oração pela vida aqui da Michele de Brasília,
do Sander de Araçatuba, meu. Eu venho te apresentar a vida do Jair, lá de Goiânia, em suas mãos, da Marisa de Santarém, Lucas de Portugal, do Johnny da Califórnia, Saulo de Israel, que está sempre conosco, Elisângela da Holanda, meu Deus amado. Senhor Jesus, eu quero te apresentar a vida desse homem, dessa mulher que está afastado de Deus, desse pai de família, Pai, que está há dias fora de casa, envolvido com as drogas, que não consegue dormir, mas que diante de tudo isso que foi ministrado, que o teu Espírito possa estar dando resposta para o céu nessa manhã, ó Deus amado. Venha estar conosco, tende misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. Assim nós te pedimos, assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aceite esse homem de volta, aceite essa mulher, meu Deus amado, os seus pedidos de arrependimento, o seu reconhecimento de erros, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até semana que vem, amém, irmãos?